E aí pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Já peço que você se inscreva no canal, deixe aquele like, comente, compartilhe e divulgue nas redes sociais. STF 3-1, prisão em segunda instância, Lula e análise, né pessoal? Então já veja se o sino está ativado aí antes da gente ir para as notícias. E nossos vídeos são de segunda a quinta às 10 horas da manhã, né? Os vídeos estão saindo um pouquinho mais cedo devido... Então... a gente está postando em vídeo de 8 ou 9 horas da manhã. Mas em geral sai sempre de 10. E vamos à notícia aí, né pessoal? Com placar de 3-1, né, por prisão em segunda instância, o STF suspende o julgamento, né? Por enquanto está 3-1 o placar, né, favorável à prisão em segunda instância, né? O STF interrompeu no fim da tarde de ontem o julgamento da constitucionalidade da prisão após a condenação em segunda instância, né? O placar está em 3-1 a favor da possibilidade de prisões antes que sejam esgotados todos os recursos na Justiça. O julgamento será retomado na sessão de hoje, às 14 horas. Ainda faltam votar 7 dos 11 ministros. Se não for possível concluir a votação no dia de hoje, o caso só deverá ser retomado no dia 6 de novembro, pois o STF não terá sessões de julgamento na próxima semana. O entendimento contrário à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Lula está preso desde abril do ano passado, depois de ter a condenação na Operação Lava Jato confirmada pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Quem votou a favor da prisão após condenação em segunda instância, né? Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz, né? E Luiz Roberto Barroso. Essas três pessoas aí já era esperado, né, dos seus votos, a gente já sabia, né? E quem votou contra a prisão após a condenação em segunda instância, né? Marco Aurélio de Mello, né, que a gente já sabia que ia votar contra. E quem falta votar, né? E aqui eu coloquei algumas cores aí, né? Vermelho, azul e roxo, né? Vou explicar para vocês porque eu coloquei, né? Os ministros que faltam votar é Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Os vermelhos, que estão grifados em vermelho, são os que provavelmente, né, quase 100% de certeza que vão votar favoráveis a Lula aí, né, e contra a prisão após condenação em segunda instância, né? Então, o voto de Ricardo Lewandowski já é basicamente certo, né? Gilmar Mendes também e Celso de Mello também. Então, no caso aí ficaria 4-3, né? A gente fazendo algumas análises aqui. Rosa Weber, coloquei azul por quê? Porque eu não tenho certeza do voto dela, né? É um voto improvisório. Coloquei azul justamente por isso, né? O voto de Rosa Weber não é um voto que a gente tenha certeza aí, né? A gente não sabe ao certo como é que ela vai votar, né? Carmen Lúcia também, né? A gente não sabe como ela vai votar, embora ela tenha votado contra, né? Da outra vez, né? Contra não, ela votou favorável à prisão em segunda instância da outra vez, né? Então eu não sei como é que ela vai votar, né? Dias Toffoli, né? Dias Toffoli da outra vez ele votou contra, se eu não me engano, a prisão em segunda instância, né? Se eu não me engano, eu acho que ele votou contra, foi. Então Rosa Weber da outra vez também votou favorável à prisão em segunda instância, né? Só que alguns ministros poderão mudar o voto, né? Porque daquela vez foi só a análise, né? De uma prisão. Agora é todo um sistema da Constituição, né? Que pode mudar a regra da Constituição em todo o país, né? Então Rosa Weber pode mudar o seu voto, né? Do que ela votou da outra vez. Carmen Lúcia, né? Pode mudar seu voto, né? Do que ela votou da outra vez, embora eu ache muito difícil, né? Mas ela pode mudar também. Dias Toffoli, ele pode votar favorável, né, ao ex-presidente Lula e contra a condenação, contra a prisão em segunda instância, né, após a condenação. Então, esses são os casos aí. Luiz Fux, né, porque eu coloquei roxo? Simplesmente coloquei roxo porque já é um voto que eu já considero contra, né, o ex-presidente Lula, né? Então, o Luiz Fux eu tenho certeza que vai votar contra o ex-presidente Lula, isso já é fato. E aí o placar ficaria 4-4, né? Com o voto de Luiz Fux. Aí vamos supor que Dias Toffoli vote favorável
ao ex-presidente Lula, né, e contra a prisão após condenação em segunda instância, né? Então ficaria 5-4. Aí Rosa Weber, ela poderia empatar esse negócio aí, né? Colocar, acabar de certa forma votando contra, né? Então ficaria 5-5. Então, por fim, ia ficar nas mãos de Carmen Lúcia, né? E da outra vez, Carmen Lúcia, ela não votou favorável ao ex-presidente Lula e com certeza poderá votar favorável à prisão após condenação em segunda instância, né? Então ficaria 6-5 contra Lula. Agora, se Dias Toffoli votar favorável a Lula e Rosa Weber, né? Então Carmen Lúcia com certeza iria acompanhar o colegiado. Eu tenho certeza que ela ia acompanhar o colegiado e votaria favorável aí ao ex-presidente Lula, porque ela estaria seguindo o colegiado, né? Então ficaria a votação 7-4, basicamente, como previu, né, Marco Aurélio de Mello. E vamos continuar lendo aqui, né? Entenda o julgamento. Desde 2016, o STF tem permitido que uma pessoa possa ser presa após condenação em segunda instância. Esse entendimento supremo foi formado a partir do julgamento de casos concretos e de um pedido de liminar, decisão provisória. Agora, o tribunal deve julgar definitivo as 3 ações que discutem se a prisão em segunda instância está de acordo com as regras da Constituição. A decisão vai orientar a posição do judiciário em todo o país. De acordo com a Constituição, uma pessoa só pode ser considerada culpada após o trâmite condenatório, né? Ou seja, após a condenação em terceira instância. E assim uma pessoa não pode ser presa sem condenação nas 3 instâncias, com exceção do flagrante delito ou prisão preventiva ou por ordem judicial com provas concretas. E ainda, né, pelo réu confesso, né, que parece que não está nas regras lá, mas se o réu confessou, então fica muito difícil de mudar a decisão e as opiniões. Então, voltando aqui, né, pessoal, para os votos aqui, né, que são muito importantes, né? Então hoje ficou 3-1, o voto de Lewandowski ficaria 3-2, Gilmar Mendes 3-3, né? Celso de Mello votando ficaria 4-3, né? Então os votos mudariam, né? Em favor do Lula e contra a prisão em segunda instância, né? Após condenação em segunda instância. Então ficaria 4-3. Se Dias Toffoli votar favorável, 5-3, né? 5-3. Aí ficaria aí Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia, né? 5-3. Aí digamos que Rosa Weber acompanhe Toffoli e vote favorável, né? Aí ficaria 6-3. Aí mesmo que Carmen Lúcia votasse contra e Luiz Fux votasse contra, ficaria 6-5, né? Mas Carmen Lúcia ela não vai votar contra porque ela provavelmente vai seguir o colegiado, né? Então ficaria 7-4 aí nas votações. Analisando aí todas as pessoas que mais ou menos poderão votar a favor ou contra, né? Dias Toffoli eu não tenho mais certeza, né? Por mais que ele votou contra a prisão após condenação em segunda instância da outra vez, eu não tenho certeza se ele vai votar do mesmo jeito dessa vez. Rosa Weber votou favorável, né? Mas ela estava analisando um único caso. Segundo as palavras da ministra, se eu não me engano, né? Ela disse: se o caso, o entendimento for na regra geral da Constituição, né, analisando a regra geral da Constituição, ela não votaria favorável à prisão após condenação em segunda instância, né? Então, ela teria um outro tipo de entendimento agora, né, analisando um conjunto em geral. Então, os votos ficariam aí 7-4. Mas vai depender muito do voto de Dias Toffoli e Rosa Weber, né? Porque Carmen Lúcia e Luiz Fux, né, eu não acredito que eles vão votar favorável ao ex-presidente Lula e muito menos contra a condenação em segunda instância, né? Contra a prisão após condenação em segunda instância. Então, Luiz Fux e Carmen Lúcia eu não acredito. Coloquei azul, o de Carmen Lúcia, porque ela vai seguir o colegiado. Eu acho que ela segue o colegiado se Dias Toffoli votar e Rosa Weber votar contra a prisão pós-condenação em segunda instância. Eu acredito que ela segue o colegiado. Mas se a Rosa Weber não votar favorável, só o Dias Toffoli, eu acredito que Carmen Lúcia ela não segue, eu acho que ela não segue o colegiado. Ela vai seguir
Rosa Weber e Luiz Fux. E aí o placar ficaria em 6-5 e ficaria complicado, né? A situação do ex-presidente Lula. Pois é, pessoal, foram concluídas aí todas as análises que a gente fez aqui do que pode acontecer na próxima semana. A gente já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue nas redes sociais. Nossos vídeos são de segunda a quinta, às 10 horas da manhã. Não se esqueça, né? E por enquanto tá saindo mais cedo os vídeos, né? Tá saindo de 8 ou 9 horas da manhã. Beleza, galera? Valeu!